Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Aqui quem vos fala é o presbítero Luiz Cecim. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nessa manhã, quando eu tirava o meu devocional com o Senhor. E lá no livro de Romanos, no capítulo 8, quando Paulo escreve à igreja de Roma, Paulo falou algo muito interessante que falou muito comigo nessa manhã. É de conhecimento de todos vocês, eu creio. No versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, quando eu meditava nesse texto de Romanos 8:1, Deus falou muito forte ao meu coração a respeito desse texto. Observe que Paulo ele textualiza, ele diz assim: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas observe a parte B: para aqueles que não andam segundo a carne, desejo seu, mas segundo o Espírito, desejo de Deus. E para me compreender melhor o que Paulo estava aqui falando para a igreja de Roma, o Espírito Santo me levou lá na criação de todas as coisas. E eu achei interessante que quando Deus criou os céus e a terra, todas as coisas depois que Deus criou os céus e a terra, tudo que ele criou, os animais vivos e vegetais, Deus criou de tudo aquilo que pré-existia já. Observe que no terceiro dia Deus cria as ervas, semente, árvores frutíferas. No quinto dia Deus cria os animais dos mares e também cria as aves do céu. No sexto dia, a Bíblia diz que Deus cria os animais ferozes e também cria o homem. E aí eu comecei a meditar quando Deus começa a criar o homem. Quando Deus criou o homem, Deus ele criou o homem do pó da terra. Deus está criando o homem da terra bruta, da terra crua. E ele começa a criar o homem, imagina eu, ele cria todo o homem. Até então, quando Deus acaba de formar o homem era terra bruta, terra crua. E se nós fôssemos somente terra bruta, terra crua, igual os animais, igual as plantas, esses seres vivos, a gente ia só morrer, mas nós não íamos ter vida eterna, nós não íamos ter esperança de eternidade. Por quê? Porque seríamos só terra bruta, terra crua. Mas Deus ele faz algo interessante que distingue nós de todos os outros seres vivos que vivem aqui na terra. Deus ele sopra sobre a narina do homem o sopro de vida. Quando Deus faz isso, Deus não apenas traz vida para o ser humano, mas ele traz também a essência do alto. Por isso que nós seres humanos temos duas essências. Nós somos o único ser vivo na face da terra que temos duas essências: a essência da terra e a essência do céu. É por isso que os anjos eles só têm uma essência. Os anjos não têm a essência da terra, porque os anjos não foram criados da terra bruta, da terra crua. Os anjos foram criados por Deus. E pelos anjos ter somente a essência do alto, os anjos foram criados com um só objetivo. Qual? Os anjos foram criados com o objetivo somente de servir a Deus. Anjo não morre. Se os anjos fossem criados com duas essências, dos céus e da terra, os anjos eles iam morrer e iam ter esperança de vida eterna. Nós, se fôssemos criados só com a essência bruta da terra, nós só íamos morrer e não íamos ter esperança de eternidade. É por isso que nós temos duas essências, dos céus e da terra, porque quando nós morremos, dependendo daquilo que nós façamos aqui na terra, vai determinar onde nós vamos viver a eternidade, se nos céus ou na terra. É por isso que os anjos ele não têm o objetivo de frutificar e de multiplicar, porque os anjos não dão descendência, eles não têm filhos, eles não têm relação sexual para ter filho, porque a essência dele é só do céu, o objetivo é só servir a Deus. Mas nós é diferente, nós temos duas essências, a essência de baixo e a essência de cima. A essência de baixo que é multiplicar e frutificar, e a de cima que é servir a Deus. Mas o interessante é que quando Deus cria o homem, ele cria com essas duas essências. Mas agora, quando eu medito na carta de Paulo a Romano, eu vejo que aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que mais vai sobreviver dentro de nós. Se nós alimentamos mais a terra bruta, crua, a qual nós fomos criados, mais nós vamos estar dando vazão para os desejos aqui debaixo da terra. Mas quando nós alimentamos mais o espírito que está dentro de nós, quando nós alimentamos mais as coisas
da essência do alto a qual Deus colocou dentro de nós, mais Deus vai se aproximar de nós, mais o céu vai se aproximar de nós e mais nós vamos estar dando lugar para o Espírito. E aí nós vamos estar enquadrados no que Paulo aqui ele textualiza. Ele diz assim, olha, aquele que inclina para a carne não pode agradar a Deus. Então é importante que a partir desse entendimento nós venhamos a entender o seguinte, que é necessário nós estarmos buscando mais as coisas do alto. Por isso que Paulo, quando escreve a igreja dos Colossenses, capítulo 13, ele diz, olha, se vós já estáis em Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por que Paulo estava verbalizando isso, textualizando isso? Porque Paulo sabia e sabe, e nos deixou escrito na sua palavra, que quanto mais nós nos inclinamos para as coisas de Deus, mais nós deixamos de ser terra bruta, terra crua, e mais nós deixamos de ser carnudo, e mais nós vamos nos aproximar de Deus. Por isso que é necessário nos dias a qual nós estamos vivendo, dias a qual Jesus está para vir buscar a sua igreja, nos inclinarmos para as coisas do alto, estarmos meditando na palavra, estarmos orando, jejuando, se consagrando, se separando, se preparando para a volta do nosso Mestre, porque Ele está à porta. Todos os acontecimentos que nós temos visto e ouvido, o que acontece hoje, em pleno século a qual nós estamos vivendo, é uma prenúncia da vinda de Jesus Cristo. Estamos vivendo um momento de nós nos aproximarmos mais de Deus, para que nós não venhamos ser surpreendidos naquele grande dia. Essa é a minha oração nessa manhã para mim e para a tua vida, que Deus venha fazer tu refletir nessa manhã e diz para mim e para ti, meu filho, minha filha, busca mais as coisas do alto, para que tu possa mortificar o desejo da tua carne, o desejo da terra bruta a qual tu foste formado, e venha fazer a minha vontade, para que tu venha morar comigo na eternidade. Essa é a minha oração. Eu te agradeço em nome de Jesus por você ter ficado até o final nesse vídeo, e eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Até a próxima e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.